das duas. 26 de novembro de 2012. Ainda não é oficial, mas André Sanches deve pedir demissão e deixar o cargo de diretor de seleções. Com Paulo Henrique Ganso na equipe titular, time misto do São Paulo empata com a Ponte Preta em Campinas. Apostando nos garotos da base, o Palmeiras inicia a reformulação para 2013, mas perde do também rebaixado Atlético Goianiense. Mais de 36 mil torcedores acompanham o empate do Corinthians com o Santos nos embalos de sábado à noite. Numa corrida cheia de emoção, Sebastian Vettel se torna o mais jovem tricampeão mundial na história da Fórmula 1. Tem também um show de gols pelo Brasil e também na Europa. Seja bem-vindo! O Gazeta Esportiva começa agora! Olá, boa noite. A semana começa quente na seleção brasileira. Depois do anúncio da demissão do técnico Mano Menezes na última sexta-feira, hoje foi a vez do diretor de seleções André Sanches não confirmar, mas dar a entender que pode deixar o cargo que tem na CBF durante um evento realizado no Rio de Janeiro. Ontem, no programa Mesa Redonda, Andrés falou sobre a saída do técnico e descartou qualquer possibilidade de deixar a seleção. Você disse claramente na coletiva de sexta-feira que você foi voto vencido. Você não gostaria que o Mano saísse. Quando você está num projeto que tem 3 pessoas que estão levando à frente, obviamente que se tem o direito de se discordar. E a maioria prevalece. Então eu deixei claro que eu era contra a tirada desse momento, mas respeitava o novo pensamento do presidente, o novo projeto que ele quer, os novos métodos que ele quer a partir do ano que vem. Filipão é o mais fácil de ser contratado. Desempregado, está sem clube, tem uma grande força política. Ele é íntimo na função que exerce hoje de voluntário do comitê organizador local com o ministro Aldo Rebelo, tem apoio de senadores e tem apoio de deputados. Então, além de tudo isso, ele já esteve reunido por 4 ou 5 horas, secretamente ou discretamente ou de forma muito digamos assim, sem muito... Mas isso, você confirma isso? Ele esteve junto, antes da queda do Mano Menezes, 4 ou 5 horas reunido com o presidente José Maria Marinho. Então... Isso é firme. Isso é firme. Desculpa, 3 nomes bons, pode interromper. Isso é uma informação. Essa é uma certa. Informação. Tiveram reunido. É uma informação. Estiveram conversando. Eu tenho essa informação também. Okay? Eu acredito em você. Chancela. Está circulando na imprensa que você não vai continuar como diretor de seleções e que seu substituto seria o ex-jogador Raí. Você tem algum conhecimento dessa notícia? Não, eu não saí ainda, né? E nem me tiraram. E se tirarem ou eu sair e escolherem o Raí, está muito bem escolhido. Mas não tem, você não vai pedir demissão. Mesmo que eu queira sair, que eu quisesse sair, eu não sairia desse momento porque eu tenho outras atribuições fora a seleção principal. E eu não vou deixar jamais o Brasil na mão. Grande noite para você que acompanha o Gazeta Esportiva. Bom demais estar de volta e a coisa está pegando fogo. Demissão do Mano Menezes pegando todo mundo de surpresa na semana passada e agora fiquei surpreso, na verdade, com a demissão do Mano Menezes e também com o fato de o André Sanches, diretor de seleções, não ter pedido demissão na ocasião da queda do Mano Menezes. Ora, ele é diretor de seleções, praticamente foi comunicado, não foi nem consultado, foi comunicado que o Mano Menezes não era mais técnico e não pediu a demissão na ocasião. Mas nunca é tarde. Existe um processo de fritura, existe um processo de limpeza na CBF. Quem fazia parte da gestão, Ricardo Teixeira, vai sair da CBF. E isso inclui o André Sanches, que é o diretor de seleções. Existe até a expectativa de que ele venha a ser candidato a presidente da CBF em 2014, mas o clima não é dos melhores. Como não é dos melhores, o melhor mesmo é sair. E ele só não saiu ainda, Flávio, porque ele quer comunicar, o presidente da CBF, que ele está saindo oficialmente. Mas oficiosamente, se é que existe essa palavra, ele já não é mais o diretor de seleções. Boa noite. Boa noite, Celso, bem-vindo. Boa noite, Michele, amigos do Gazeta Esportiva. Na verdade, o Mesa Redonda de ontem não acabou, né?
Ele continua, ele está no rádio, está na televisão. Parabéns, Eu acabei de escrever aqui no Twitter, foi mesa redonda. um belo programa, estava de molho ainda acompanhando, achei fantástico. O programa não acabou, ele continua acabou. ao vivo. Hoje uma coletiva e ele falando do mesa e tal, e realmente eu entendo que o Andrés vai sair, mas não sei se ele vai se candidatar à CBF, não. O projeto... Talvez a gente encontre aí uma possibilidade de finalmente alguém ter coragem de criar a liga, que é o grande objetivo. Melhor ainda. Profissionalização do futebol brasileiro, uma coisa que a gente espera tanto. E aí a CBF cuidaria da seleção dela, a Federação cuidaria das ligas aqui, dos clubes do interior. Teríamos campeonatos normais de clubes, pode até acabar com essa porcaria de regional, ou fazer alguma coisa lá entre os que se entendessem na liga deles, e evoluir o futebol brasileiro, dar um outro patamar ao futebol brasileiro. Eu espero que isso aconteça sinceramente. Não sei se o Andrés Sanches vai continuar ou não, mas a informação que foi dada ontem para ele, eu reafirmo. O Luiz Felipe Scolari esteve na casa de José Maria Marim antes da saída do Mano Menezes, ficou por lá por volta de 6 horas, conversando, não sei o que eles conversaram, mas eles ficaram lá num período grande e o Andrés Sanches não sabia disso. Claro que muita coincidência conversar com o Felipão horas antes e depois emitir o Mano Menezes. Não, foram dias antes. Teve dias antes, meses antes e horas antes. Foi dias antes, foi bem antes que eles conversaram. Bom, quem também esteve no Rio de Janeiro foi o presidente da Confederação Brasileira de Futebol, José Maria Marim, que demonstrou que o espanhol Pep Guardiola tem poucas chances de ser o novo treinador da seleção. O perfil do técnico, qual vai ser? Que tenha condições de conduzir a seleção brasileira ao grande objetivo do povo brasileiro, no José Maria Marim. Ou seja, a conquista do título. Tem condições. Tenho certeza absoluta que nós estamos conscientes dessa grande responsabilidade. Pode ser um técnico estrangeiro? Dificilmente. Guardiola, então... Eu resumo, tenho o maior e profundo respeito pelo Guardiola. Maior e profundo respeito, mas dificilmente. Nós conquistamos 5 títulos com o técnico brasileiro. Essa é a renovação do futebol brasileiro e eu duvido que o José Maria Marim saiba quem é o Guardiola. Saiba efetivamente quem é o Guardiola, que trabalho ele faz, qual é o sistema de jogo que ele adota, qual é a filosofia dele, o que ele pensa do futebol brasileiro. Efetivamente eu duvido. Ele não entende nada de futebol, ele é político, está fazendo a parte dele como político lá na CBF, mas ele não tem competência para saber se o Guardiola serve ou não para o futebol brasileiro. Aliás, não tem competência para saber nada, se um outro, por isso tem um diretor de seleções que ele está deixando à margem. Ele e o Marco Paulo Leonardo, nenhum dos dois tem capacidade e conhecimento suficiente para dizer quem é o Guardiola, para fazer um currículo mais profundo do Muricy, até do próprio Filipão. Faz aquela coisa de torcedor, ganhou a Copa, foi presidente, foi diretor do técnico do Barcelona, mas aprofundar conhecimento tático, técnico, o que eles pensam no futebol brasileiro, a filosofia deles, não são pessoas do ramo para isso. Flávio, eu ia comentando nos bastidores, acho até que escapou, mas também não tem nenhum problema, vou repetir aqui que eu ia falar para você. O que mais me incomoda é essa arrogância. Sabe, essa coisa, nós somos 5 vezes campeão do mundo, não precisamos de técnico estrangeiro. O mesmo presidente da CBF que pouco tempo atrás falou que o calendário do futebol brasileiro é que tinha que ser referência para o mundo. Esculambado do jeito que é, com seleção tirando o jogador do Campeonato Brasileiro na fase mais aguda da competição, quer dizer, tudo uma bagunça. E o que mais me entristece é que a CBF hoje... Quem representa a CBF hoje, representa o que é de mais retrógrado no futebol brasileiro, o mais ultrapassado, mais conservador. Então, evidentemente, contratar o Guardiola seria uma atitude ousada, moderna, e isso não cabe, não encaixa. É uma pena, porque eu adoraria ver o Pep Guardiola... E o meu nome nem seria Guardiola, viu? O meu seria Marcelo Bielsa. Não, porque ele, por ser sul-americano, por estar aqui do lado, por conhecer profundamente o futebol brasileiro, profundamente. O Marcelo Bielsa conhece os jogadores brasileiros melhor do que muito treinador brasileiro. Mas Flávio, eu preferi o Guardiola, explico por quê. Claro, eu também, seria ótimo. Por algumas razões. Pela resistência a um argentino, pelo fato do Marcelo Bielsa não ter conquistado nada de muito expressivo. O Guardiola tem uma história recente com o Barcelona muito feliz, muito vitoriosa. E ele é, queira ou não, respeitado. Se você fizer qualquer enquete, aliás, a gente vai fazer uma hoje, e eu não tenho a menor
dúvida quanto ao resultado. A maioria, pelo que eu já vi, quer o Guardiola, muito considerando o que ele fez no Barcelona. Claro que não é trabalho, eu fico ouvindo os dirigentes dizendo, parece que, aí eu concordo com você, parece que não entendem de futebol. Não parece, não, tenha certeza disso. Não existe varinha de condão, sabe, um técnico que chega em um ano vou ganhar a Copa do Mundo. É trabalho e a longo prazo. Então, sugerir a um Guardiola que conhece, fez o que fez com o Barcelona, dá um trabalho, dá uma sequência para ele de 4 anos, 5 anos, e com tranquilidade para desempenhar uma filosofia, uma ideologia, aí sim, aí eu acho que o Brasil tem tudo para se tornar novamente o país do futebol. Hoje está depois dos 10 primeiras seleções, com toda a justiça. O Brasil não fez nada para merecer melhor qualificação. Bom, você viu aí que o presidente da CBF praticamente descartou o nome de Pepe Guardiola para treinador da seleção brasileira, apesar de muitos brasileiros sonharem em ver o espanhol à frente do time canarinho. A nossa pergunta de hoje do site gazetesportiva.net é: você gostaria de ver o Pepe Guardiola à frente da seleção brasileira? Sim ou não? Acesse e vote o resultado no final do programa de hoje. O presidente da Federação Paulista de Futebol, Marco Polo Del Nero, é alvo de investigação da Polícia Federal. Nesta madrugada, agentes foram à casa dele e apreenderam documentos e computadores do dirigente. Ele chegou a ser levado à sede da Polícia Federal na capital paulista e foi liberado após prestar depoimento. A investigação faz parte da Operação Durkheim, que investiga crimes contra o sistema financeiro e violações de bancos de dados. De acordo com o próprio Marco Polo Del Nero, a investigação não tem nada a ver com a atuação dele como dirigente de futebol ou com o escritório de advocacia dele. Bom, e no primeiro momento também parece que não tem diretamente a ver com a outra operação da Polícia Federal, que é a Operação Porto Seguro, e que está revelando novos casos de corrupção e tudo mais. Enfim, no primeiro momento a gente tem que aguardar as investigações para ver o que está acontecendo com Marco Polo Del Nero. Futebol, né? São os homens do nosso futebol. Deixa eu falar para você que tem o financiamento de casa ou de carro. Você sabia que mais de 80% dos contratos de financiamentos têm erros de cálculos, com taxas abusivas e tarifas que não existem? É isso mesmo. Você pode estar pagando muito mais do que deveria no seu contrato de financiamento. Se você fizer as contas, você pode estar pagando o valor de 2 carros, 2 imóveis, e isso não pode acontecer. Mas a Accord Company pode te ajudar, porque é uma empresa especialista e líder de mercado em análise de contratos de financiamento. A Accord Company pode diminuir o valor da sua parcela em até 50% e te ajudar a rever o dinheiro que você já pagou a mais. Ligue agora e marque uma consulta de graça, sem compromisso. Existem por aí milhares de contratos irregulares e você pode estar sendo uma vítima. Por isso, consulte a Accord Company. Ligue 11 22 27 42 10. Cuide do seu dinheiro, proteja o seu patrimônio com a ajuda da Accord Company. Vou repetir o telefone: 11 22 27 42 10. Sábado, Pacaembu foi palco do clássico entre Santos e Corinthians. Apesar das poucas pretensões de ambas as equipes no Brasileirão, o estádio estava lotado de torcedores. Afinal, era a última chance dos corintianos se despedirem da equipe como mandantes antes da viagem para o Mundial. Veja os gols da partida. Felipe Anderson vai indo, jogou no meio para o André, devolveu, Felipe entrou na área, vai chutar, chutou, gol! Gol! Santos, 35 minutos e meio do primeiro tempo no Pacaembu. Ajoelhou-se Cássio, não deu, no entanto, para defender o tiro de Felipe Anderson. 1 Santos, 0 Corinthians no Pacaembu. Vai Jorge Henrique, atenção. Placar é 1-0 para o time do Santos. Ele chegou, bateu, levantou, tem que cabeçar o gol. De campo de quem está lá no aquecimento. Wallace festeja, dá beijinho na aliança, manda um alô para sua amada. Corinthians empata, 34 minutos, 1-1.
Mais um teste para o Corinthians antes do Mundial. O Corinthians divulgou hoje a lista dos 23 jogadores que participam do Mundial. Era um time desfalcado de vários jogadores. Ainda assim conseguiu empatar com o Santos, mostrando até a força do elenco corintiano. Sobre o Santos, há muito que ser feito em termos de planejamento para 2013. Não pode continuar tão dependente do Neymar. O Santos com o Neymar é um. O Santos sem o Neymar é outro, muito mais fraco. Realmente parecem dois times e não deveria ser assim. Com 6 jogadores das categorias de base na equipe titular, o Palmeiras começou a reformulação para o ano que vem. Mais uma vez o Verdão não se deu bem e foi derrotado pelo também já rebaixado Atlético Goianiense. Veja os gols. Diogo Campos. Aí o Diogo. Jogou para dentro da área, houve o desvio. O Rafael Alemão saiu, deu de soco nela. Olha o gol, olha o gol, olha o gol. Gol! Do Atlético, Raylan! Rafael Alemão deu um soco nela, mas não tirou da área. O Raylan tocou de cabeça com o gol livre. A bola foi para o fundo do gol. Na marca dos 16 minutos, Atlético Goianiense 1, Palmeiras 0 no Pacaembu. Tá aí o Correia para o levantamento, tá preocupado o Márcio, jogou para dentro da área, o Márcio saiu, ficou no meio do caminho, olha o gol, olha o gol! Gol! Do Palmeiras! Na batida de falta do Correia, na batida de falta do Correia, a bola ficou pingando, 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 e o Patrick Vieira mete pro fundo do gol. O Palmeiras empata no Pacaembu. Arriscou a batida e o gol! Gol do Atlético! Do meio da rua, do meio da rua. Não teve trabalho, não teve trabalho. O Atlético faz o segundo. Hernandes, Hernandes, Hernandes. É o segundo do Atlético agora no Pacaembu. Mais preocupado com a decisão para uma vaga na final da Copa Sul-Americana, o São Paulo entrou em campo com uma equipe reserva e não foi além de um empate com a Ponte Preta do Flávio Prado no estádio Moisés Lucarelli. Destaque para Paulo Henrique Ganso, que pela primeira vez começou o jogo na equipe titular. Na frente, toca lá onde está colocado o William José. Atenção, Casemiro, William José, Casemiro chegou para chutar, chutou o Casemiro, defendeu o goleiro, voltou, ele mesmo chuta fora! Era um belo ataque do São Paulo. Passo que é surpresa, o João Paulo tocou lá para Roger, vai de virada, Roger, passou a bola pela cara do gol e vai à linha de fundo, escanteio pela defesa de Denis, Nicão. Agora Baraca então para o cruzamento que vai ser feito pelo João Paulo, quicou, o Denis chegou. E a bola não entra, a bola não entra, a bola não entra, tirou o Edson Silva lá em cima da risca. Enem, Roger empurrou pela esquerda, vai Rildo, ensaia a finta, entra na área, saiu dela, voltou para trás, Roger atirou, ela pega o poste! Pega o poste depois do dele ser batido! Douglas, vai que vai pelo meio, tá levando, tocou lá na frente, olha a chegada do São Paulo, o tiro passa à direita do gol. Roger sai da bola. Maricão, bateu uma bomba. Uma bomba. Ele põe a mão na cabeça, não conformado pelo fato dela sair à esquerda do gol. Ajeitou. Tocou pelo meio. A Macaca quer fazer o gol. O próprio Roger pegou, chutou. Ela ficou chorando, foi lá para a placa de propaganda. Nas outras partidas da rodada, o Sport ficou no empate com o campeão Fluminense e segue na luta contra a Degola. Empate também entre Bahia e Náutico, resultado que livrou os pernambucanos, mas não o tricolor da Boa Terra. Quem respirou um pouco foi a Lusa, que passou pelo Inter em Porto Alegre. Veja os gols destas e de outras partidas deste final de semana. No região, Newton cobra falta e faz Vasco da Gama 1, Flamengo 0. Aos 41 do segundo tempo, após escanteio, Marcos Gonzalez deixa tudo igual. Final 1-1.
No Orlando Scarpelli, o Figueirense recebeu o Grêmio. Elano marca esse belo gol aos 23 do primeiro tempo. Grêmio 1, Figueirense 0. Zé Roberto fica com a sobra aos 42 do primeiro tempo e faz. Grêmio 2-0. Souza fez o terceiro. Aloysio cobra pênalti de desconta para o Figueira. 3-1 Grêmio. De novo Aloysio. Faz o seu segundo gol na partida. Aloysio não perdeu a marca. Jogador contratado pelo São Paulo. Grêmio 3-2. Leandro faz o quarto gol do Grêmio. Um belo gol final. Figueirense 2. Grêmio 4. Cruzeiro encarou o Curitiba. O Leito Paulista tenta o chute. Tinga desvia e faz. Raposa 1, Curitiba 0. No segundo tempo, Leandro Guerreiro faz o segundo gol do Cruzeiro. Cruzeiro 2, Curitiba 0. Everton Ribeiro descontou aos 45, mas era tarde. Final, Cruzeiro 2, Curitiba 1. Na Ilha do Retiro, o artilheiro do campeonato, Fred, faz o seu 20º gol na competição. Fluminense 1, Sport 0. O Sport empata com Felipe Azevedo. Final, tudo igual 1-1. O Beira-Rio Internacional encarou a Portuguesa. Luiz Ricardo faz 1-0 Lusa. Marcelo Cordeiro cobra pênalti e fecha o placar. Final, Inter 0, Portuguesa 2. O Bahia encarou o Náutico. Gabriel faz o primeiro gol dos baianos. Bahia 1, Náutico 0. Dimba empatou aos 33 do segundo tempo. De cabeça, final, Bahia 1, Náutico também 1. Botafogo encarou o Atlético Mineiro. Bernard não perdeu a marca este golaço. Galo 1-0. De novo para você, Bernard. Golaço. Botafogo empata com Antônio Carlos de cabeça. Tudo igual 1-1. Sidorf cobra escanteio. Elkson marca a virada do Fogão. Botafogo 2-1 de virada. Richarlison aos 36 empata. Tudo igual 2-2. Aos 43, o zagueiro artilheiro Hever marca o terceiro gol do Galo. Final, Botafogo 2, Atlético 3. Flávio, ontem, por dever de ofício, eu escolhi para assistir Sport Fluminense e eu acompanhando ao mesmo tempo Portuguesa e Internacional. O que o Sport fez ontem contra o Fluminense foi algo absurdo. O Sport, o Diego Cavalieri fez defesas incríveis, o Elivelton depois, o Valência salvaram bolas praticamente em cima da linha, casa cheia, apoio total à torcida do Sport. A sensação que eu tinha que o Sport podia jogar mais 50 minutos e não ia conseguir fazer gol, porque não era dia. Agora, pelo futebol apresentado, Flávio, não é time para cair para a segunda divisão, não. Mas a situação ficou muito delicada, porque aí vem a Portuguesa, a nossa querida Portuguesa, e ela consegue feitos. Quando você menos imagina que a Portuguesa vai conseguir algo, ela foi para Porto Alegre e conseguiu fazer 2-0 no Internacional. Tudo bem que é contra o Internacional, que não tem muito, mas é um Internacional que tem D'Alessandro, tem Forlan. 2-0. Quer dizer, só depende dela. Empate na última rodada com a sua macaquinha. Pois é. Portuguesa consegue coisas que ninguém consegue. Ganhar do Internacional em Porto Alegre. Pontinhos. Aguardemos. Eu acho uma pena o Sport, por exemplo, se ele cair, porque é um time, como você falou, arrasta multidões e tal. Não, mas jogou aí, muito. Aí é um ou outro, né? Não tem jeito. Não tem muito jeito, não. Teoricamente, a Portuguesa já está salva. E a briga pelo segundo lugar também está legal, né? O Atlético deu uma bela virada no Botafogo, o Grêmio também conseguiu uma boa vitória. Ou seja, vamos até o final do campeonato com atrações. Exato. E aí vem a pergunta, eu não podia deixar passar. Campeonato por pontos corridos não tem emoção. Quem acompanhou o Sport Fluminense ontem viu qual emoção existe no campeonato por pontos corridos. E vai ter interesse para Grêmio Internacional, porque vale segundo lugar, o Internacional não vai querer deixar o Grêmio ficar com o vice-campeonato, vai ter para Atlético e Cruzeiro, vai ter para Sport e Náutico, vai ter para Bahia e Atlético Goianiense, e inclusive para Portuguesa e Ponte Preta no estádio do Canindé. Falei pelo menos 6 jogos que têm um valor muito grande no Campeonato Brasileiro. O Campeonato Brasileiro da Série B de 2012 chegou ao fim neste final de semana. Parabéns ao Goiás, campeão, que retorna à elite do futebol brasileiro, junto com Criciúma, Atlético Paranaense e Vitória. Do outro lado, CRB, Guarani, Ipatinga e Grêmio Barueri estarão na terceira divisão em 2013. Veja como ficou a tabela final da competição. O Goiás, com 78 pontos, ficou com o título. Na sequência, veio o Criciúma com 73. A briga pelas outras 2 vagas na Série A, o Atlético Paranaense,
Vitória e São Caetano terminaram com 71 pontos. Os paulistas ficaram em quinto por terem uma vitória a menos. O Joinville foi o sexto com 60, o Avaí o sétimo com 59. Em oitavo, o América Mineiro teve 55, seguido pelo seu xará Potiguar com 54. Em décimo, veio o Paraná com 52. Logo depois veio o Ceará com 47 e o ABC de Natal com 45. Asa de Arapiraca, Bragantino e Boa Esporte terminaram com 44 pontos. Guaratinguetá escapou de cair e terminou com 43. Os rebaixados da Série C foram o CRB de Alagoas, o Guarani, o Ipatinga e o Grêmio Barueri. Caem 2 times de São Paulo, o Guaratinguetá salvou-se ali no último minuto, na Bacia das Almas. O Guarani... Que tristeza o Guarani, né? Absurdo. Em 11 anos, 8 rebaixamentos. E ao contrário do que muita gente pode pensar, eu sou torcedor da Ponte, mas eu não acho legal o Guarani cair, não. Ao contrário, acho que você precisa ter um rival forte na sua cidade. Está na hora do Guarani voltar a ter força. Aquilo que eu falo para o Palmeiras, eu falo para o Guarani. Precisa de uma empresa chegar, assumir para fazer um time voltar a ser o que é. Ter um nome importante, uma representatividade importante. Não pode ficar do jeito que está, não. O Guarani é mais uma vítima de péssimas administrações. Eu estava tentando lembrar ontem os jogadores que o Guarani vendeu e fez dinheiro. Edilson, Luizão, Amoroso. Time inteiro de 78. Sabe? O Guarani era uma fábrica de fazer dinheiro. E olha o estado que está hoje. Quer dizer, aonde foi parar esse dinheiro todo? Deixa eu passar um recado bem legal para você. Você sabia que com a partir de R$ 13.200, isso mesmo, R$ 13.200, você pode montar a sua fábrica e produzir até 3.000 blocos por dia. Oh, Marcelo, querido amigo São Paulino, ele da Atlântica Máquina, 40 anos a Atlântica Máquina está fabricando máquinas, blocos para pavimentos de concreto. E aí o Marcelo oferece uma grande oportunidade para você. São máquinas de ótima qualidade, são versáteis, de fácil operação. Dá uma olhadinha no VT. Quer construir ou começar o seu próprio negócio? Com as máquinas Atlântica Mac, agora você pode. Temos as melhores máquinas para a fabricação de blocos e pavimentos de concreto do mundo. Há 40 anos, oferecemos máquinas de ótima qualidade, resistentes e versáteis, nas versões manuais ou pneumáticas e elétricas ou a combustão. Com essas máquinas, você pode fabricar mais de 80 desenhos de blocos e pavimentos. Construa o seu sucesso agora mesmo. www.atlamac.com.br. Enquanto o Marcelo está rindo de tudo, o São Paulo bem, pode ganhar a Copa Sul-Americana, o coitado do Antônio, hein? Estão na sua orelha, hein? Estão sabendo, por causa do Guarani, mas bola para frente. Na compra da sua máquina, falando que viu este programa, você viu começar o nosso programa, além de uma máquina maravilhosa, você vai ganhar um brinde super especial. Entra em contato agora mesmo com a Atlântica Mac. Futebol internacional na Espanha, o Málaga continua encantando enquanto o Real Madrid foi surpreendido pelo Betis. Já na Itália, o Milan respirou ao vencer o clássico com a Juventus e a Roma passou pelo Pescara. Veja os gols. Na Itália, a Roma visitou o Pescara e venceu o jogo pelo placar mínimo. Destro pegou o rebote do goleiro e deu a vitória ao time da capital, 1-0. E no clássico da rodada, o Milan ganhou da Juventus, graças ao gol de pênalti de Robinho. Mesmo com a derrota, a velha senhora ainda é líder da competição. O Milan pulou para a 9ª colocação. No Campeonato Espanhol, o Málaga não tomou conhecimento do Valência. Soler bateu bonito e fez o primeiro. O experiente Saviola anotou o segundo. Roque Santa Cruz teve tempo de parar, olhar e tocar para fazer o terceiro. E para fechar a goleada, Isco chutou de fora da área e fez mais um. Final 4-0 Málaga. O Real Madrid foi até Betis enfrentar os donos da casa e foi surpreendido. Echevarria arriscou de fora da área e fez o único gol da partida. Vitória suada por 1-0 e fim de papo. Barcelona meteu 4-0, então 11 pontos de vantagem do Barcelona para o Real. Acho que em termos de campeonato, o Real já era, mas o Atlético de Madrid está coladinho. Está 3 pontos do líder Barcelona. Muito bem, Flávio. O campeonato inglês tem novo líder. O Manchester United aproveitou o empate do rival City com o Chelsea, venceu o Queen's Park Rangers e assumiu a liderança. Na Bundesliga, o Bayern de Munique atropelou o Hannover. A Bundesliga, o Bayern de Munique atropelou o Hannover na Allianz Arena. Javi Martínez, com essa puxeta, fez o primeiro dos bávaros. Toni Kroos emendou um lindo voleio da entrada da área e fez o segundo. Ribéry tirou do zagueiro e bateu com categoria, 3-0.
No segundo tempo, o brasileiro Dante subiu de cabeça e fez mais um para o time da casa. Muito estilo na comemoração. E para fechar, Mário Gomes, o Super Mário, definiu o placar. Super Mário não perdoa a marca. Bayern 5, Hannover 0. Mas recebeu o Borussia Dortmund. O time da casa abriu o marcador com Caliguri. Um golaço no ângulo do goleiro. O empate veio nesse chute de Royce. A bola passou por todo mundo e entrou 1-1. No final do primeiro tempo, Lewandowski decidiu a partida com esse lindo gol. Final 2-1 Dortmund. Na Premier League, Tottenham venceu West Ham. O primeiro gol da partida saiu dos pés de Defoe. Uma belíssima jogada. Bale recebeu na grande área e meio desequilibrado conseguiu o chute, que entrou no cantinho do goleiro. Novamente Defoe, agora livre de marcação, fez o terceiro do Spurs. Carroll fez o gol de honra para o West Ham, mas ficou nisso, 3-1 Tottenham. Jogando em casa, o Manchester United foi surpreendido pelo Queen's Park Rangers. Maki abriu o placar, 1-0. Depois do escanteio, Evans de cabeça deixou tudo igual, 1-1. Depois do escanteio, Evans de cabeça deixou tudo igual. Novo escanteio e agora foi a vez de Fletcher cabecear firme. Virada dos Diabos Vermelhos. Chicharito Hernandes, tocando com categoria, fechou a conta. Manchester 3-1. Bom, o Chelsea, que é possível adversário do Corinthians no Mundial de Clubes da FIFA, segue mal. Quer dizer, o resultado com o Manchester City até que não foi ruim, o time não tomou gol pelo menos, estava tomando média de 2 gols por partida. Agora, inusitado é que a torcida do Chelsea estava esperando a contratação do Guardiola. E aí chegou o Rafa Benítez, que é bom técnico, não se discute isso. Mas não sei se por causa da história dele com o Liverpool, a torcida já pegou no pé do Rafa Benítez logo na estreia. Tanto que alguns jogadores até pediram um pouco de paciência para que ele pudesse desempenhar um trabalho. Acho até que nem era algo contra o Rafa Benítez especificamente. Talvez pela ligação com o Liverpool, repito. Do Liverpool. Mas é por causa... Ele ficava só na orelha gozando a torcida. E tem a ver também com o Guardiola, que é o técnico dos sonhos do Chelsea e de qualquer torcedor do mundo. Eu vi com muita atenção esse jogo, até por causa do Corinthians, e nós, né, mano? O Rafa, ele não mudou o esquema de jogo do Corinthians, não, do Chelsea. 4-2-3-1, só que ele puxou um pouquinho mais os meias, os 3 meias. O Hazard saiu, inclusive, no transcorrer da partida, entrou o Moses para dar um pouco mais de saída de jogo. O Hazard sentiu mais dificuldade na marcação, na volta. O próprio Oscar não teve tanta eficiência. Ele puxou aqui para trás um pouquinho mais o time, né? Mas manteve a mesma estrutura, manteve o Torres para jogar, né? Tudo normal. Ele não mexeu por hora em nada, só mudou o posicionamento do time. O Hazard, para quem não sabe, é um jogador belga que foi contratado junto ao Lille, custou 110 milhões de reais, e o time inteiro do Corinthians, no contrato que tem, pelas multas dos registros, custa 108 milhões de reais. Ou seja, o Chelsea pagou por esse Hazard mais do que o time inteiro do Corinthians custa pelas suas multas contratuais. Flávio, e só mais uma questão, se você me permite, de você, inclusive, que viu o jogo. O Chelsea, pelo que ele apresenta, pelo estilo de jogo do Corinthians de marcar por pressão na saída de bola, se apertar esse time do Chelsea, ele entrega. São espelhos, os dois times são espelhados, só que o Chelsea na saída de bola está com alguma dificuldade. Ontem ele deixou a Aspilicueta de lateral direito, puxou o Ivanovic para o meio junto com o Davi Luiz, o Cole saiu um pouco mais, pelo lado direito ele não saía. É um time espelhado, só que hoje, o Corinthians está melhor que o Chelsea. Na Liga Turca, o volante Felipe Melo virou herói da torcida do Galatasaray na partida contra o Elazığspor. Aos 44 minutos do segundo tempo, o goleiro uruguaio Fernando Muslera, do time de Felipe Melo, foi expulso ao cometer um pênalti. Como as 3 alterações já haviam sido realizadas, o Pitbull, como é conhecido pelos torcedores, vestiu as luvas e a camisa número 1 e foi pro gol. Ele se adiantou no lance, mas fez a defesa e levou os companheiros e os torcedores ao delírio. A imprensa do país exaltou a atitude do atleta e até já deu um novo apelido para ele, de Pitbull
ele está sendo chamado de Pantera. Quem também ficou orgulhoso do feito foi o preparador de goleiros do time, ninguém menos do que o tetracampeão Taffarel. Aí tá explicado, né, Flávio? Que o Taffarel é especialista em defender penalidades. Com a vitória, o Galatasaray se manteve na liderança do campeonato local. Olha lá, ele imitando o Pitbull. Ele saiu latino lá que não Pitbull. Ele é ótimo. Muito legal. Tudo bem, defendeu o pênalti, é jogador de linha. Mas que ele adiantou, Aqui ninguém adianta, né? Ele é brasileiro, ele adiantou, né, cara? Tem que adiantar E o juiz não mandou voltar. Tá tudo certo. Tem o Pitbull lá. Eu gosto, vai que o Pitbull morre. Eu gosto muito do Felipe Melo, acho que é um desperdício não ter um primeiro volante do nível dele, que no Brasil nem de longe tem um primeiro volante com esse nível de toque de bola e rapidez. Dá umas porradas a mais de vez em quando, mas é um baita no jogador. Copa do Mundo, o mascote do Mundial de 2014 já tem o nome definido. Após a eleição popular, o tatu bola se chamará Fuleco, que é a mistura das palavras futebol e ecologia, que a FIFA considera como fundamentais para representar o nosso país. Foram cerca de 1.700.000 votos no total e o nome foi o preferido por 48% das pessoas que votaram. As outras opções eram Amijube, fusão das palavras amizade e júbilo, que ficou péssima, e Zuzeco, mistura de azul e ecologia, que também é horrível. Gostaram do Fuleco? Gente, Fuleco, fuleira, é horrível. Desses nomes fuleiros, o Fuleco era o menos pior. Um lixo de nome, um lixo. Bizarra. O bichinho não é feio, não. O bichinho é simpático, mas o nome é um lixo, um lixo. Nossa Senhora, uma lata de lixo esse nome. A Copa Paulista é a chance que equipes menores do futebol do estado têm para chegarem ao sonho de disputar a Copa do Brasil. Neste domingo, as torcidas de Audax e Noroeste de Bauru viveram o dia mais importante do ano na decisão da competição. Luiz Henrique Gurian acompanhou a partida. Primeiras horas de um domingo de decisão. Festa do futebol. Estádio Nicolau Alayon, o campo do Nacional Atlético Clube, zona oeste da cidade de São Paulo, invadido de amarelo com apoio azul e vermelho que vem da cidade sem limites. Duas torcidas com o mesmo sonho, conquistar o planeta da bola, em busca da Copa Paulista. Prêmio, vaga na Copa do Brasil em 2013, caminho para Libertadores da América e depois Campeonato Mundial. Esse, que por enquanto é disputado no Japão. E daí não custa imaginar. É o caminho mais curto para o topo do mundo, temos que ter respeito para o Audax, mas hoje a gente vence, vamos para a Copa do Brasil e, se Deus quiser, uma Libertadores. Aí, Japão e vamos nós. Aí é Japão também, aí nós vamos vibrar, torcer muito para o Noroeste, que o Noroeste merece, é o nosso clube do coração, aliás, é o meu grande amor. Caminho para o topo do mundo, mas é para o seu time. É para o meu time, com certeza, não tem outro time, né? Hora de decidir. O Noroeste venceu o primeiro jogo, 2-1 em casa. Tem a vantagem do empate. Borusca com mais posse de bola. Até o meio, Audax chega e tem dificuldade daí para frente. Quando escapa, assusta. Sidão, goleiro do Audax, trabalha mais. E o primeiro tempo termina em 0-0. Começa a segunda etapa e a necessidade de vencer obriga o Audax a ser mais agudo. E Rafael erra. Lembra o não faz toma? Pois é, olha ele aí, com o Diogo, aos 21 minutos, é o nome do gol. Jogada bonita e Noroeste, lindo no placar. O gol vermelho não desanima o time amarelo. E Walter salva o Noroeste. E dá-lhe contra-ataque com Daniel Grando. Da rede pelo lado de fora com o Audax e falta de pontaria do Norusca, que é campeão. Na festa para comemorar, nem o alambrado resistiu a tanta alegria. E toma. O Audax, pela terceira vez seguida, desperdiça a oportunidade de chegar a uma conquista. Já o Noroeste comemora porque já está na Copa do Brasil no ano que vem. Agora é agradecer a Deus. Assim como nós caminhamos aquele seu pedido. E não se esqueça da ligação. Agora, Diogo, é só comemorar, né? Então agora é só comemorar, agradecer a Deus pela essa vitória, esse campeonato maravilhoso que Deus nos abençoou e o Noroeste está na Copa do Brasil. Moisés, que estranha maneira de comemorar um título, se despedindo do time, que você vai agora dirigir o União Barbarense.
Não, não foi tão estranho porque ganhamos, né? Seria estranho e difícil se não ganhasse por tudo aquilo que fizemos. Futebol é assim mesmo. Futebol é muito rápido, né? Do dia para a noite, da noite para o dia, as coisas mudam. O Noroeste comemora a conquista, chega à Copa do Brasil para o ano que vem, mas a atual administração deixa a cidade do Bauru. O Grupo Calunga, da família Garcia, não rege mais o clube daqui para frente, pô? Não rege mais. Eu acho que meu pai ficou lá mais de 10 anos, deixou um legado bom. Tem uma estrutura boa no Noroeste, estrutura física, atletas, profissionais, e eu acredito que o Noroeste vai continuar na mesma pegada. Essa é a festa do futebol. Gols, alegria, idas, vindas, histórias e competições que vêm pela frente. Para você que busca conforto, economia e segurança, veja as novidades e dicas de iluminação que a Alumbra trouxe para você. A Alumbra tem mais de uma centena de produtos de iluminação para a sua casa, escritório, comércio ou indústria. Da potência na iluminação pública à suavidade no quarto do bebê. Lâmpadas super LEDs, mini espirais, fluorescentes tubulares, high power, luminárias de emergência e de embutir. A Alumbra ilumina todos os ambientes, com economia e muita durabilidade. Alumbra Iluminação. Mais claro que isso, impossível. Essa é a nova mini espiral da Alumbra, que cabe em qualquer luminária e é muito eficiente. É linda, não é? Fico pensando como pode uma lâmpada tão pequena iluminar tanto. Solicite a visita de um representante e peça Alumbra. Alumbra Iluminação. Mais claro que isso, impossível. Fórmula 1, o Grande Prêmio do Brasil teve emoções como há tempos não se via na categoria. Chuva, acidentes, belas ultrapassagens, aposentadoria de um mito e 2 campeões durante a prova. Mas no final o título ficou com o alemão Sebastian Vettel, tricampeão mais jovem da história. Ele chegou também ao 3º título em sequência, feito só conquistado pelo argentino Juan Manuel Fangio, aí idolatrado pelo Celso Cardoso, e também pelo alemão Michael Schumacher. A largada do Grande Prêmio do Brasil já começou alucinante, com o brasileiro Bruno Senna tocando o alemão Sebastian Vettel logo na primeira volta. Com a batida, o alemão caiu para o último lugar. Alonso momentaneamente ficou com o 3º, cenário que lhe dava o título, para a alegria da namorada do espanhol, a bela Dasha Capustina. Já Bruno Senna não teve a mesma sorte de Vettel e teve que abandonar a corrida com a colisão. Lá na frente, na volta 19, o também alemão Nico Hülkenberg assumiu a liderança, ao ultrapassar Lewis Hamilton. Fernando Alonso ia fazendo a sua parte, ganhando posições. Aí na volta 55, Hülkenberg, que tinha perdido a posição para Hamilton, freou tarde demais e acabou tocando e destruindo o carro do inglês. Lewis abandonou a corrida, o último GP correndo pela McLaren, já que em 2013 ele vai correr pela Mercedes. A corrida ganhou ar de dramaticidade quando Vettel parou nos boxes e a equipe demorou demais para fazer a troca dos pneus. Vettel ficou lá atrás, deixando de novo o título no colo de Alonso. Vettel então teve que mostrar por que é considerado um dos melhores na atualidade. Foi passando 1 a 1 até chegar em 6º, posição suficiente para segurar o caneco. Na penúltima volta, Paul di Resta bateu obrigando o safety car a entrar na pista. Com os carros enfileirados, foi só guiar até a linha de chegada para garantir o tricampeonato. Festa da equipe transmitida via rádio pelo chefe da equipe, Chris Horner. You're the world champion! You're the triple world champion, Sebastian Vettel! You are the man! You're a triple world champion! Alonso parecia não acreditar, já que o título esteve tão perto. Já Vettel, o mais jovem tricampeão da história, armou a maior festa. Celebrou com o compatriota Michael Schumacher, com a equipe e depois até com o chefão da Fórmula 1, Bernie Ecclestone. O vencedor da corrida foi o inglês Jason Button, com Alonso em 2º e Felipe Massa em 3º. O GP de Interlagos, o GP Brasil, esse último foi o melhor que eu já vi na vida. Emocionante, do começo ao fim.
Fantástica vitória do Vettel, porque foi uma vitória justa, sem as artimanhas do jogo de equipe da Ferrari. Pode até ser legal, pode até estar dentro do regulamento, mas pega muito mal. Para mim, corrida é chegar na frente por capacidade, por mérito. E isso o Vettel conseguiu desde o começo da temporada. Mas tem carro, né? Tem um carro que tá louco. Hora de ver os destaques do Super Esporte desta terça-feira. Fala mim, fala turma ligada no Gazeta Esportiva. Amanhã no Super Esporte tem todos os preparativos do duelo decisivo de quarta-feira entre São Paulo e Universidade Católica. Tem também as principais notícias de Corinthians e Palmeiras e o nosso quadro Fala Turma com ele, Alexandre Silvestre, nas ruas. Então, fique ligado porque amanhã, meio-dia, tem Super Esporte. Vamos aos recadinhos agora. Parabéns e feliz aniversário ao nosso repórter Adriano Dolfi, que trabalha conosco aqui no Gazeta Esportiva e no Mesa Redonda. Muita saúde para você, Adriano, muitas felicidades. Você que está em casa pode acompanhar o nosso programa ao vivo no site gazetesportiva.net, só entrar lá agora, e pode também rever as edições do Gazeta Esportiva no YouTube, youtube.com/Gazeta Esportiva TV. E você quer ganhar uma camisa lindíssima do Falcão, um dos heróis da Seleção Brasileira de Futebol de Salão, conquistou a Copa do Mundo de Futsal nesse mês de novembro? Então, mande um e-mail para gazetesportiva@tvgazeta.com.br respondendo a seguinte pergunta: quem foi o grande destaque do Brasil no Mundial de Futsal e por quê? A nossa equipe escolherá a melhor frase para ficar com essa linda camisa. Até sexta-feira, então, a gente vai estar... Você pode mandar a sua resposta, tá bom? Para gazetesportiva@tvgazeta.com.br e o resultado sai na própria sexta-feira. Frases inteligentes, com nome, telefone e endereço. Rápido intervalo no Gazeta Esportiva, daqui a pouquinho a preparação para o confronto decisivo do São Paulo na semifinal da Copa Sul-Americana e a ansiedade no Corinthians pela lista com os 23 escolhidos para viajar ao Japão. Fique com a gente. Se seu coração bate mais forte quando a bola rola. Se sua voz some quando alguém cruza a linha de chegada. Se você prende a respiração a cada mergulho. Se o esporte é sua paixão, este é o seu lugar. Super Esporte, de segunda a sexta, meio-dia. Botei banda larga da NET lá em casa. A minha é tipo NET. Tem fibra ótica? Tipo fibra. Garra, passa. Mas vem com a mega velocidade? Tipo vem. Se eu pagar muito, vem. Mas pelo menos você levou alguma coisa? Wi-Fi? Tipo, levei. Legal. Um chapéu daqueles. Bom. Assine 10 mega pelo preço de 1 mega. Só R$ 29,80 com Wi-Fi grátis. O Marcelo sonha que toda vez que compra um livro, leva também uma estante. E quando compra uma estante, sonha que ganha uma biblioteca. Foi para caras que sonham alto como o Marcelo que o governo do estado criou o Vence, o programa que une ensino médio e ensino técnico. Aquele que garante uma profissão. Com o Vence, você conquista 2 diplomas. Acesse o site e inscreva-se já. Governo do estado de São Paulo. Grandes ideias. Compromisso com você. Você está assistindo Gazeta Esportiva. Participe da votação e comece a torcer. Vem aí a grande premiação dos craques do futebol. 9º Troféu Mesa Redonda. Troféu Mesa Redonda. Oferecimento: o grande lance é pintar com Lux Color. Cobre e rende, dura muito mais. Valtec Supermanta líquida impermeabilizante. Nova Chevrolet S10, carregada de histórias, movida por desafios. Corra! Estão abertas as inscrições para a maior prova de rua de São Paulo, Corrida de São Silvestre. Inscrições somente pelo site sãosilvestre.com.br. Apoio TV Gazeta. Realização gazetesportiva.net. Se engane, tem coisas que seu filho não está preparado para ver.
Confira sempre a classificação indicativa. Ministério da Justiça, Governo Federal. Sky Livre é a parabólica digital da Sky. Tem filmes dublados, canais religiosos, novelas, desenhos, séries, esportes e muito mais. Com som e imagem 100% digitais. Sky Livre pega em qualquer lugar do Brasil. O seu receptor e antena são compactos e o melhor de tudo, não tem mensalidade. Leve para a sua família muito mais diversão. Peça agora o seu Sky Livre. Ligue 4004-2890 ou acesse skylivre.com.br. Boa diversão. Sky Livre, a parabólica digital da Sky. Boa noite, veja instantes no Jornal da Gazeta. Julgamento do mensalão, Valdemar Costa Neto pega a pena de quase 8 anos de prisão. A STF definiu penas de outros réus ligados ao esquema. Violência em São Paulo. A Secretaria da Segurança Pública anuncia oficialmente mudanças no comando das polícias civil e militar do Estado. O final de semana foi violento. Já entre a noite de ontem e a madrugada de hoje, 3 pessoas foram assassinadas. CAD, órgão vinculado ao Ministério da Justiça, investiga a formação de cartel entre indústrias de cimento. E ainda, a Polícia Federal prende 33 pessoas em operação, que também investiga o vice-presidente da CBF. Moda outono e inverno para crianças e adolescentes. Acontece em São Paulo até amanhã a Feira Internacional do Setor Infanto-Juvenil e Bebê. Nossa equipe mostra as tendências para esse público. O Jornal da Gazeta começa às 7 da noite, logo após o Gazeta Esportiva. Até já! Corinthians agora, no final de semana tem clássico com o São Paulo, mas no Timão ninguém tá dando bola pro jogo. Todo mundo só quer saber quem serão os escolhidos para ir ao Mundial de Clubes, mas a lista que poderia sair hoje ainda não foi divulgada. A reportagem é de Felipe Esboril. A tal lista de jogadores do Corinthians para o Mundial está de rosca, demorou para sair. Tem gente que sabe que vai estar nela, mas enquanto não olhar o nome no papel, fica numa ansiedade. Com certeza, né? Até não sair a lista, mesmo estando jogando, coisa, mas é sempre bom, né? Conferir lá, confirmar que está na lista pro Mundial. O mistério rondou toda essa manhã no CT Joaquim Grava. Os jogadores treinaram e nada dessa relação. Geralmente a lista fica no mural lá e eu não vi nenhuma lista lá. Já que está confirmado na viagem, Cássio até preparou a mala. Livro não sou muito fã de livro, o Wallace que é mais, e o Paulo André que são do livro. Levar um joguinho, né, alguma coisa para passar o tempo. Cássio é mesmo um dos homens de confiança do técnico Tite. Tanto que é goleiro titular e está seguro disso. Agora a seleção brasileira continua sendo um sonho. O goleiro Cássio foi convocado pela primeira vez para a seleção principal pelo técnico Mano Menezes. Agora que ele não é mais o treinador da seleção, o goleiro corintiano acredita que Tite já está preparado para possivelmente assumir o cargo. Eu acho que é um dos candidatos, né? Até pelo ano que a gente teve, conquistou, nosso time vem muito bem esse ano. Ano passado foi campeão brasileiro, então essas coisas credenciam ele a ser um dos favoritos a ser treinador da seleção. Não podemos esquecer que ainda falta uma rodada do Brasileirão e será contra o São Paulo. Dá certo que o Mundial é o único assunto por aqui. Mas mesmo assim, ninguém vai tirar o pé contra o tricolor. A gente está fazendo um trabalho visando o Mundial, mas eu acho que tem que entrar focado, tentar fazer o melhor, porque eu penso muito que as coisas a qualquer momento pode acontecer, eu posso me machucar, então eu não fico pensando que eu vou me machucar, que numa dividida eu vou tirar o pé para não me machucar, que às vezes pode se machucando. Então entrar 100%, entrar forte para tentar ganhar esse clássico. O grande problema do Corinthians é essa ansiedade. A ansiedade às vezes é complicada. Só, no mais, o Corinthians está bem preparadinho. Saiu a lista, né, Celso? Saiu. Goleiros Cássio, Júlio César e Danilo. Os laterais Alessandro, Fábio Santos, que está se recuperando uma contusão, mas está inscrito, e Guilherme Andrade. Zagueiro Chicão, Paulo André, Wallace, Anderson, Paul e Felipe. Meias, Douglas, Danilo e Giovani. Volantes, Paulinho, Ralf, Edenilson e Guilherme, só que a FIFA vetou o Guilherme por uma questão de registro da portuguesa. Então, se ele realmente for vetado, o William Arão será inscrito. Emerson, Romarinho, Martínez, Guerreiro e Jorge Henrique. O Corinthians está contestando a negativa da FIFA em relação ao Guilherme. Caso o Corinthians obtenha sucesso, muito bem, senão vai o William. Zizal não. Zizal não.
Tá, como não, né? Era Pelo amor de Deus, né? gente. Meu Deus do céu, assim não dá. Ah, é chinês, tinha que ir pro Japão, né? Tudo parecido. Não, é lá perto, né? No São Paulo, o Corinthians também ainda não é preocupação. Antes tem a segunda partida da semifinal da Copa Sul-Americana. O aniversariante Adriano Dolfi acompanhou o treino do tricolor agora à tarde. Na reapresentação, treino com o campo reduzido. 2 grupos divididos para aprimorar a rapidez no passe e na posse de bola, com a presença de todo o elenco. Luiz Fabiano fez um trabalho específico e depois participou normalmente da atividade, sim garantindo presença no jogo desta quarta contra a Universidade Católica no Morumbi. Foi um treino puxado. Depois os atacantes testaram inclusive as finalizações. Paulo Henrique Ganso deve iniciar a partida no banco de reservas. Amanhã, Ney Franco realiza um treino coletivo para confirmar os 11 titulares. A primeira parte da atividade será fechada à imprensa. É correto dizer que o São Paulo é franco favorito para conquistar essa vaga para a final da Sul-Americana nessa quarta-feira? Olha, falar favorito é meio complicado dizer, mas a nossa equipe está jogando por merecer, né? Está todo mundo jogando bem. Acho que os jogos que a gente fez na Sul-Americana, a gente conseguiu fazer bons resultados, todo mundo se esforçando, se doando dentro de campo. Acho que nesse último jogo aí que nós jogamos no Chile, foi uma pena a gente ter saído com um empate só, né? Porque no mínimo ali era uns 3-1, né? Então, mas acho que a equipe jogou bem. Se jogar dessa forma aqui no Morumbi, dentro de casa, com o apoio da torcida, já tem 40 mil vendidos já, né? Então, a torcida está confiante, o time está confiante, a gente tem tudo para passar para a final. Se não levar gols, o São Paulo está automaticamente classificado para a final do torneio. Empate por 1-1 leva a disputa para os pênaltis. Qualquer outro empate garante o time chileno. Até ontem foram vendidos 32 mil dos 62 mil ingressos colocados à venda. A previsão é que até o final desta segunda-feira sobrem apenas 10 mil bilhetes para a partida. Do CT do São Paulo, Adriano Dolfi para a TV Gazeta. Resultado final da nossa enquete do site gazetesportiva.net. Você gostaria de ver o Pepe Guardiola à frente da seleção brasileira? Sim, né? Ele é bonito e competente, 54% dos votos. O programa de hoje termina aqui. Amanhã, a partir do meio-dia, tem Super Esporte. E a gente se vê às 6 da tarde. Boa noite, tchau. Não falei? Nos vemos a seguir no Jornal da Gazeta. Até já. Não falou bonito e competente, mas né? No moderníssimo futebol brasileiro, futebol com uma cabeça tão aberta, tão ampla, com pessoas que conhecem profundamente o futebol, como os nossos cartolas, é bom você pegar uma cadeirinha e esperar sentado. Tchau. Hoje, 11h30 da noite, conheça o drama dos portadores do HIV na década de 80 no Vem Comigo. Assista agora, Jornal da Gazeta. Gazeta Esportiva.